Eu vagava sozinha no mundo, perdida, cansada e ferida, mas abrigo encontrei em Jesus. Ele é o caminho que ao céu me conduz. Eu tenho uma nova esperança. É Jesus dentro do meu coração. Nele eu tenho a maior confiança. Ele é a porta para minha salvação. Capítulo 22 e versículo 51 diz a Bíblia: Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Repetindo esta leitura: Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Quantos pode dar glórias a Deus por esta palavra? Antes de você sentar, diga para a pessoa que está ao seu lado: e o nome do servo era Malco. Diga para quem está ao seu lado, por favor: e o nome do servo era Malco. Aleluia! Podemos nos assentar, meus amados irmãos. A Bíblia Sagrada nos ensina aqui, meus queridos, que certo dia, quando Jesus estava juntamente com seus discípulos no Getsêmani, a angústia sobre a sua vida era muito intensa. Naquele dia, Jesus suou gotas de sangue. Naquele dia, Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. E dali a pouco chegou Judas Iscariotes, o traidor, e o acompanhava uma turba de homens que vinham desde os religiosos da época. Ali estavam os enviados da elite religiosa da época, os representantes do sistema religioso dominante em Israel. E diz a Bíblia que eles chegaram, e quando eles chegaram, ali havia alguns discípulos que com Jesus estavam. E um deles, chamado Pedro, puxou a espada e arremeteu contra aquela turba que vinha arrebatar Jesus. E ele, Pedro, deu um espadaço no primeiro que ele viu. E diz a Bíblia Sagrada então que aquele espadaço de Pedro queria matar aquele homem. Mas por algum erro de cálculo, Pedro errou e pegou a orelha daquele homem. E a orelha daquele homem cortou e caiu. E diz a Bíblia Sagrada então que Jesus tocou na orelha daquele homem e aquele homem ficou curado. Alguém pode perguntar: por que será que Jesus fez isso? O que a Bíblia Sagrada quer nos ensinar com isto que aconteceu com aquele homem? E por que razão a Bíblia revela o nome daquele homem? Os 4 evangelistas falam sobre esta passagem, mas João nos revela o nome daquele homem. E João diz expressamente: e o nome do servo era Malco. A Bíblia, por exemplo, fala a respeito de um jovem cristão que seguiu Jesus enrolado em um lençol. Somente o evangelista Marcos relata esta passagem, por isso se crê que aquele homem era o próprio Marcos. Mas aqui, meus irmãos, a Bíblia expressamente revela o nome daquele homem. A Bíblia não revela o nome, por exemplo, da criada que conversou com Pedro. A Bíblia não revela o nome de uma porção de pessoas. Mas este homem que estava ali para prender Jesus, este homem que estava ali para arrebatar o nosso mestre, este homem que estava ali para fazer a maior injustiça que já ocorreu em toda a história da humanidade, este homem que estava ali perpetrando um crime inominável, este homem mereceu ter o seu nome escrito na Bíblia Sagrada. E a Bíblia assim se refere a este nome, simplesmente dizendo: e o nome do servo era Malco. Por que razão Deus nos revela isto? Por que razão Deus nos mostra isto? E porque hoje, num dia de encerramento de um congresso de milagres, Deus põe no meu coração esta mensagem para vos trazer aqui. Daqui a pouco você já vai estar entendendo o que Deus quer falar por meio desta frase: e o nome do servo era Malco. Meus amados, a Bíblia Sagrada nos mostra, e não somente a Bíblia Sagrada, mas os livros
antigos dos judeus, entre eles o Talmude, nos revelam estes livros que entre os judeus o nome de uma pessoa tinha um altíssimo significado. Por esta razão, o próprio Senhor Jesus Cristo trocou o nome dos seus discípulos. Por esta razão, Jesus dava-lhes um nome adequado com o seu plano, com a sua ideia, com o seu propósito em relação aos seus discípulos. Foi por esta razão que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo, porque havia uma grande importância do nome de uma pessoa entre os judeus. A Bíblia Sagrada nos mostra que desde o Antigo Testamento tais coisas aconteciam. Existia inclusive uma discussão entre os rabinos judeus a respeito da importância de um nome, a ponto de alguns rabinos judeus entenderem que dependendo do nome de uma pessoa, esta pessoa poderia inclusive perder a salvação se o seu nome não representasse alguma coisa útil e agradável a Deus. Entendendo isto, podemos entender o que a Bíblia Sagrada nos revela sobre esta passagem. Entendendo isto, podemos compreender o que Deus está falando conosco. Temos que entender que João era um judeu. Temos que entender que o apóstolo João conhecia e estava imerso na cultura judaica. Temos que entender que as primeiras pessoas que tiveram contato com o evangelho de João conheciam a língua hebraica, conheciam o significado dos nomes. E entendendo isto, podemos compreender por que exatamente Deus revela-nos na sua palavra esta frase: e o nome do servo era Malco. Meus amados irmãos, o nome Malco significa na língua hebraica rei ou reino. Malco significa rei. Portanto, nós escutando Malco, não entendemos o que isso significa. Mas quando um hebreu, quando alguém do tempo de Jesus, quando alguém do tempo do apóstolo João ouvia esta frase, ele assim ouvia, e o nome do servo era rei. E o nome do servo era rei. Meus amados, quando Malco nasceu um dia, o seu pai e a sua mãe viu naquele menino um futuro precioso. Era isto que levava os pais a colocarem tal ou qual nome em uma criança. O desejo de um pai era projetado no nome que ele colocava em uma criança. E a Bíblia nos mostra então que quando Malco nasceu, os seus pais tinham em mente que Malco seria um homem de projeção na sociedade. Eles tinham em mente que Malco seria alguém de importância. E o seu pai era tão empolgado com o futuro de Malco que o colocou como sendo um rei, que colocou o seu nome de rei. E assim era durante toda a vida de Malco. Malco se criou sendo chamado de rei. Malco se criou ouvindo seus pais lhe chamaram de rei. Malco se criou ouvindo seus amigos, seus irmãos, seus vizinhos lhe chamando de rei. Certamente Malco tinha planos muito grandes. Certamente Malco pensava em ser uma pessoa importante. Quem sabe ser um político importante. Quem sabe ser da seita dos saduceus um dia. Eu não sei quais os planos que passavam pela mente de Malco, mas com certeza o seu nome lhe incentivava a ter planos, a ter sonhos, a ter ideais, a ter projetos. Os seus pais tinham projetos para Malco, os seus pais tinham ideias maravilhosas, tinham utopias gloriosas sobre a vida de Malco, mas Malco foi crescendo. E a Bíblia Sagrada aqui nos mostra que Malco não foi um político importante, que Malco não foi um engenheiro importante, que Malco não se tornou um homem ilustre na sociedade, mas Malco tornou-se apenas um escravo. Malco de rei tornou-se um escravo. Os sonhos era que ele fosse rei, mas a realidade dura da vida lhe transformou em um escravo do sumo sacerdote. Os ideais dos pais de Malco é que ele fosse um homem de projeção na sociedade, mas agora Malco era apenas um mandalete do sumo sacerdote. Malco era escolhido para os trabalhos sujos do sumo sacerdote. E quando chegou aquela hora de enviar alguém para prender Jesus Cristo, o sumo sacerdote, os fariseus sabiam quem era Jesus. Os fariseus sabiam que Jesus era um homem reto, sabiam que Jesus era um homem íntegro, sabia que Jesus era um homem que só tinha feito bem, mas o ódio religioso
religioso lhes levava agora a levarem Jesus para a cruz do Calvário. E agora, quando chega a hora de enviar os homens para aquele trabalho sujo, quando chega a hora de escolher os homens para sujarem as mãos com o sangue de um inocente, aqueles homens chamam agora Malco e dizem: Malco, vem cá, nós temos um trabalho para você fazer. Você vai na frente da turba, você vai ser o primeiro da fila que vai chegar diante de Jesus, e você vai ter que prendê-lo, e você vai ter que amarrá-lo, e você vai ter que trazê-lo aqui. Você, juntamente com o traidor, juntamente com Judas, vai puxar a fila dos malfeitores que vão prender o Jesus de Nazaré, vão prender esse homem. E Malco não podia dizer nada, porque Malco não era rei, Malco era apenas um escravo. Malco não podia dizer sim ou não, Malco tinha que baixar a cabeça e fazer o que o seu senhor estava lhe mandando. Malco não poderia se esquivar daquele triste fim, daquela triste incumbência que lhe colocavam nas suas mãos. Malco tinha que simplesmente baixar a cabeça, dizer que sim e seguir a sua sina de prender, de maltratar, de manetar, de algemar aquele cujas mãos só tinham feito bem, aquele cujas mãos só tinham curado os enfermos, expulsado os demônios, levantado os mortos, purificado os leprosos. Eram estas mãos que Malco teria que algemar, eram estas mãos que Malco teria que amarrar, era esse homem que Malco teria que prender, e Malco não podia dizer nada. A Bíblia Sagrada diz-nos que quando Malco chegou diante de Jesus, nós vimos que Pedro decepou-lhe a orelha, como já lemos. E agora Jesus olha para Malco. Hoje, quem sabe você vai compreender a situação de Jesus. Nós olhamos para Malco. Você, quem sabe, olhou até hoje para Malco. A humanidade, a história da humanidade, até hoje tem olhado para Malco e vê em Malco somente um homem mau. Vê somente em Malco alguém que queria prender Jesus. E quem sabe muitas pessoas não podem compreender por que razão Jesus pega e toca na orelha de Malco. Por que razão Jesus cura a orelha daquele que iria lhe algemar. Por que razão Jesus faz o último milagre antes de ser preso para aquele que tinha vindo lhe prender e lhe algemar. Por que razão Jesus toca em Malco e o cura? Os discípulos certamente ficaram espantados com aquilo. Certamente Pedro, que tinha puxado a espada para cortar a orelha de Malco, pensa: mas como que Jesus cura este homem? Mas como que Jesus toca na orelha deste homem? Mas por que Jesus faz este milagre? Porque Jesus me envergonha. Eu tentando aqui ajudar Jesus e Jesus me envergonha diante de todos. Eu tentando cumprir com a minha palavra, eu disse para Jesus que jamais lhe abandonaria. Eu disse para Jesus que eu jamais lhe negaria. Jesus disse que eu iria negá-lo antes que o galo cantasse. Mas eu estou aqui tentando mostrar para Jesus que eu sou fiel. E Jesus me contraria. E Jesus faz o oposto daquilo que eu fiz. Eu tentando defender Jesus e Jesus curando a orelha deste homem malvado, deste malfeitor, deste pecador. Porque Jesus faz esse milagre. Quem sabe naquela hora os discípulos pensam: nós compreendemos quando Jesus curou a filha de Jairo, nós compreendemos quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, nós compreendemos quando Jesus curou os 10 leprosos, a despeito de somente um vir dar graças pela cura recebida. Mas agora esta cura é incompreensível, agora este milagre é incompreensível. Nós tentando defendê-lo e ele ajudando o inimigo, nós tentando protegê-lo e ele ajudando o inimigo a permanecer com forças. Não é possível compreender esta ação do Senhor Jesus Cristo. Mas quando Jesus viu aquele homem, Jesus sabia que o seu nome era Malco. Jesus não estava olhando para Malco como seus discípulos olhavam. Quando Jesus olhava Malco, Jesus em primeiro lugar sabia dos sonhos de Malco. Jesus sabia dos ideais de Malco. Jesus sabia dos sonhos que os pais de Malco haviam tido um dia com aquele homem.
Jesus sabia que no desejo do coração dos pais de Malco, Malco jamais seria aquele escravo que teria o trabalho sujo de puxar a fila dos que iriam prender o Senhor Jesus Cristo. Jesus sabia que este jamais tinha sido o ideal de Malco. Jesus sabia que Malco desejava estar em qualquer outro lugar menos naquele. Jesus sabia que Malco estava ali não porque queria, mas porque era um escravo. Jesus sabia que Malco estava ali não porque desejava, mas porque alguém mais poderoso do que ele um dia tinha lhe subjugado. Nós não sabemos que razão levou Malco a ser escravo do sumo sacerdote. Não sabemos se Malco era um prisioneiro de guerra. Não sabemos se Malco foi um prisioneiro por alguma dívida e agora era servo, agora era escravo porque um dia tinha se tornado um devedor. Não podia pagar a sua dívida e teve que entregar o seu próprio corpo para ser escravo em pagamento da dívida. Eu não sei o que levou Malco a ser um servo. Eu não sei o que levou Malco a perder a sua liberdade. Eu não sei o que levou Malco a ser agora escravo daquele sumo sacerdote. Mas Jesus sabia a condição daquele homem. Jesus sabia dos seus ideais frustrados. Jesus sabia dos seus sonhos perdidos. Jesus sabia dos castelos que tinham desmoronado na vida daquele homem. Os discípulos o olhavam como inimigo, mas Jesus olhava para ele com compaixão. Os discípulos olhavam para uma realidade momentânea, mas Jesus olhava para um passado triste. Os discípulos olhavam para o homem malfeitor com um pedaço de corda na sua mão para amarrar Jesus, mas Jesus olhava para uma vida despedaçada. Jesus olhava para uma vida destruída. Jesus olhava para um homem que um dia tinha pensado em ser rei e agora era meramente um escravo. Eu quero dizer para você que quando Jesus olha para um ser humano, Jesus não está olhando para os seus méritos. Jesus não está olhando se ele merece alguma coisa ou não. Nós, humanamente olhando, nós diríamos que Jesus falhou nessa situação. Jesus deveria castigar aquele homem. Me lembro agora que Confúcio, o grande filósofo oriental, o grande filósofo chinês, ele contestando a ideia do amor que a irmã Gislane cantou aqui, contestando a ideia do amor, Confúcio certa vez disse: se nós temos que pagar o mal com o bem, como é que nós vamos pagar o bem? Se pagamos o mal com o bem, como é que vamos pagar o bem? Vamos pagar o bem com o mal então? O homem não consegue compreender estas coisas. O homem não consegue compreender. Confúcio não poderia compreender porque Jesus curou a orelha de Malco. Confúcio teria dito: tem que cortar a outra orelha também. Cortar a orelha direita, pois corte a orelha esquerda. Mas Jesus fez diferente. Jesus, vendo a orelha direita de Malco sendo cortada, Jesus tocou e fez o último milagre do seu ministério. O último milagre do seu ministério poderia ter sido curar uma viúva. O último milagre do seu ministério poderia ter sido levantar um morto, uma pessoa caridosa. O último milagre da sua vida poderia ser multiplicar alimento e dividir para as pessoas. Mas o último milagre do seu ministério foi curar o malfeitor. O último milagre do seu ministério foi curar a orelha daquele que vinha lhe prender. O último milagre da sua vida foi fazer uma cirurgia plástica muito antes que Ivo Pitangui tivesse nascido. O último milagre de Jesus foi curar alguém que jamais mereceria, segundo os méritos humanos. Eu quero dizer uma coisa para você: não interessa para Deus o que você é. Não interessa para Deus o que tem acontecido na sua vida.
Não interessa para Deus o que te levou a tal ou qual situação. Não interessa para Deus se você chegou aqui drogado. Não interessa para Deus fazer um milagre na sua vida, se você merece ou não merece este milagre. Deus está olhando para você. Saiba de uma coisa: assim como os pais de Malco colocaram o seu nome de rei, assim como os pais de Malco tinham um plano para Malco, assim como os pais de Malco tinham um projeto bonito para Malco, e por isso lhe colocaram o nome de rei, assim também diz a Bíblia, no Salmo de número 139, versículo 16, a Bíblia diz que o Criador de todas as coisas, a Bíblia diz que o Criador de todas as criaturas, Deus, um dia, quando você estava no ventre da sua mãe, a Bíblia diz que Deus escreveu um projeto para você. A Bíblia Sagrada diz que Deus tem um nome lá no céu para todos os seres humanos, e este nome que Deus tem no céu é diferente daquele nome que o seu pai lhe colocou. Preste atenção, a Bíblia diz que Deus tem um novo nome para todas as pessoas lá no céu. Este nome que Deus preparou para você é diferente do nome que o teu pai te colocou. O teu pai te colocou o nome sem sequer saber o seu significado, mas Deus tem um nome. Quando você estava sendo gerado, quando nem a tua mãe sabia que estava te esperando, quando o teu pai não sabia que seria seu pai, Deus já tinha um nome escolhido e preparado para você. Deus já tinha um projeto preparado e escolhido para a sua vida. Aleluia! Eu não sei qual é o nome que Deus colocou para você, eu não sei qual é o projeto que Deus escolheu para você, mas a Bíblia Sagrada me revela em Romanos capítulo 12 e versículo 2 que o projeto que Deus preparou para você é um projeto bom, é um projeto agradável e é um projeto perfeito. A Bíblia me mostra que o nome que Deus preparou para você, que o nome que Deus escolheu para colocar em você, é um nome que significa bondade, é um nome que significa perfeição, é um nome que significa vitória, é um nome que significa graça, é um nome que significa glória, é um nome que significa alegria, é um nome que significa prazer. E você nasceu 40 anos atrás, 50 anos atrás, 20, 15, 16 anos atrás. E sabe o que aconteceu com você? Aquele projeto que o Criador tinha para a sua vida, aquele plano e projeto que o Criador tinha para a sua vida, você, quem sabe, começou a estragar-se. Por que razão? Eu não sei qual a razão. Eu não sei se foi pela grande dívida que você acumulou. Você pode dizer: mas pastor Humberto, que dívida é esta? Eu sou uma pessoa que não devo para ninguém. A Bíblia Sagrada diz que quando você peca, você está fazendo um pacto com o diabo, e você torna-se um devedor diante da justiça de Deus. Eu não sei se foram os teus pecados que fizeram uma dívida grande. Eu não sei se, quem sabe, os teus próprios pais te entregaram para ser prisioneiro de guerra, como na antiguidade muitas vezes os pais entregavam os filhos para serem pagos como dívida, ou eram entregues como prisioneiros de guerra. Eu não sei se, quem sabe, na tua infância a tua mãe macumbeira, o teu pai macumbeiro te entregou para os orixás. Eu não sei o que aconteceu contigo, mas eu sei de uma coisa: aquele plano e aquele projeto que Deus tinha para você ser abençoado e vitorioso transtornou-se, e você não é mais o Malco que Deus gostaria que você fosse, mas você tornou-se um servo, você tornou-se um escravo do sumo sacerdote deste mundo, que é Satanás.
Jesus, e você está debaixo de uma escravidão terrível, e você faz coisas que você não gostaria de fazer, assim como Malco não gostaria de estar prendendo aquele inocente. Você faz coisas que não gostaria de fazer, você maltrata a sua esposa e não gostaria de fazê-lo, você bebe e não gostaria de beber, você fuma e não gostaria de fumar, você usa drogas, mas não gostaria de usar drogas, você não consegue crer em Deus, mas você gostaria de crer, você não consegue ser crente, mas gostaria de ser, você gostaria de ser abençoado, mas é amaldiçoado, você gostaria de ser são, mas é doente, você gostaria de ser alegre, mas é triste, você gostaria de ser vitorioso, mas é derrotado, você gostaria de ter uma família abençoada, mas tem um lar destruído, você gostaria de ser feliz com a tua esposa ou com o teu marido, mas você tem um inferno dentro da sua casa, e você se pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus te criou para ser Malco, mas você tornou-se um escravo. O rabaganda gabaraba shanda gabaraba shuri kandaraba shuri gandalai. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! E o nome do servo era Malco. E eu quero dizer para ti uma coisa: aleluia! Aleluia! Você está no lugar de Malco. E eu quero dizer uma coisa para você: e o nome do João é filho de Deus. E o nome da Maria é filha de Deus. E o nome do Pedro é filho de Deus. Eu não sei qual é o seu nome, mas eu sei qual é o nome que o teu pai um dia escolheu para você. Ele te escolheu te chamar em primeiro lugar de filho do Deus vivo. Oh, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Se você está doente nesta noite, eu te digo, e o nome do doente era filho de Deus. Se você está drogado nesta noite, eu te digo, e o nome do drogado era filho de Deus. Se você está canceroso aqui nesta noite, eu te digo, e o nome do canceroso era filho de Deus. Te levanta nesta noite e assume o teu nome. Você não é escravo. Deus não te criou para ser escravo. Deus te criou para ser Malco. Deus não te criou para ser derrotado. Deus te criou para ser vencedor. Quantos podem adorar a Deus? Quantos podem adorar a Deus? Quantos podem adorar a Deus? Levante as suas mãos aos céus e glorifique, 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 glorifique a Deus. Aleluia, 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 aleluia. A sociedade só pode te recriminar pelos teus maus atos, mas Jesus sabe que você tem feito isto porque é um servo. Jesus sabe que você tem agido assim porque é um escravo, mas esta noite você veio aqui para encontrar-se com Jesus. Esta noite você chegou no Getsemane. Esta noite você entrou aqui e Jesus vai tocar na tua vida. Jesus vai tocar na tua vida. Aleluia, aleluia. Para
Para o drogado, a sociedade tem espada. Para o bêbado, a sociedade tem espada. Para o criminoso, a sociedade tem espada. Para o canceroso, a medicina tem a morte. Para o homem desestruturado na sua vida familiar, o psicólogo tem a espada da separação e vai dizer, vai viver a tua vida de um lado e a tua mulher para o outro. Para aquele que está preso no homossexualismo, a psiquiatria deste mundo tem a espada da desilusão e diz, assuma o teu lado homossexual. Mas Jesus não tem espada. Jesus tem uma mão poderosa que vai tocar na tua vida e vai te transformar de um homossexual em um homem abençoado que vai ter uma família. Ele vai tocar na tua vida e vai te transformar de um drogado em um homem pregador da palavra. Ele quer te tocar, 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 Ele quer tocar na tua vida. Você pode adorar a Deus, você pode adorar a Deus, você pode adorar esse Jesus glorioso, você pode adorá-lo. Levante as duas mãos aos céus agora, porque chegou a hora do milagre, chegou a hora de Jesus tocar, chegou a hora de Jesus tocar, chegou a hora de Jesus tocar, chegou a hora de Jesus tocar. Você pode dizer, mas eu não mereço. Mas Ele vai te tocar, Ele vai te tocar, Ele vai te tocar. Ele sabe que você não merece, Ele sabe, mas Ele sabe também que tudo isso que você tem feito, você fez porque é um escravo. Mas esta noite, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Levante as suas mãos aos céus e adore agora. Levante as tuas mãos aos céus, põe a tua Bíblia aí do lado, põe a tua pasta aí do lado, põe a tua bolsa aí do lado. Agora você vai adorar a Deus, agora você vai glorificar a Deus. Jesus vai fazer milagres porque Ele te ama. Jesus vai fazer milagres porque um dia Ele te colocou o nome de Filho de Deus. Era este o nome que Ele tinha escolhido para você, era este o nome que Ele tinha escolhido para você. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Se você não é crente, nunca fez isso, experimenta fazer pela primeira vez, experimenta erguer as tuas mãos e experimenta dizer glória a Deus, experimenta dizer aleluia. Vai lá, aleluia, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Oh, glória a Deus, diga glória a Deus, diga aleluia, 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 aleluia. Daqui a pouco você vai começar a falar novas línguas. Daqui a pouco você vai começar a falar uma língua que nunca falou até hoje. Glorifica, 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 glorifica. Vamos ficar em pé nesta hora. Vamos ficar em pé nesta hora. Pega na mão da pessoa que está aí do seu lado, levanta a mão dela. Quem sabe esta mão está a mão caída. Esta mão é a mão de uma pessoa frustrada, é uma pessoa desanimada, é um escravo, mas o nome dele é Malco. Aleluia. Ele é escravo, mas o nome dele é Malco. Oh, rabagabagabachu, rabagadagabarasanda, rabagarabachanda, uramacandaromandarabarabachur, condaramastecabaramarabacai. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Vai glorificando. Levanta a mão da pessoa assim, ó. Faz como eu faço com o pastor Otávio aqui. Levanta bem alto a mão dessa pessoa. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. A unção de Deus que está na tua vida vai passar para esta pessoa aí. Oh glória a Deus, oh glória a Deus.
Oh, glória a Deus! Oh, reisho reglai que esturi plai garashuri catarabalarabachanda. Oh, glória a Deus! 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 Ele era chamado de escravo, mas o seu nome era Malco. Você é chamado de doente, mas o teu nome é são em nome de Jesus. Você é chamado de perdido, mas o teu nome é achado em nome de Jesus. Você é chamado de problema, mas Deus te chama nesta noite de restaurado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te chamam de desviado, mas esta noite Deus te chama de meu reconciliado. É Deus que quer mudar a história da tua vida. Ele vai tocar na tua orelha. O rabacorabagorocharabacasturi colarabagaraxarabaganda. Glória, 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 glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. E carabarachandaramai. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, hoje você vai mudar de nome. Você não vai mais ter escravo, você vai ser Malco. Oh, aleluia, você não vai ser enfermo, você vai ser são. Você não vai mais ser pecador, mas você vai ser um perdoado por Deus. Você não vai mais ser desviado, mas vai ser reconciliado. Você não vai ser caído, mas vai ser restaurado. Você não vai ser mais mundano, mas vai ser santificado. Você não vai ser mais perdido, mas vai ser achado. Porque esta noite Jesus está aqui. Ele está aqui. Ele vai te tocar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que quer mudar, você que quer mudar a história da tua vida hoje, em nome de Jesus, sai do teu lugar e vem aqui agora. Venha depressa, porque Deus vai mudar a tua história. Aleluia, aleluia. Venha depressa, venha depressa, venha depressa, venha depressa. Aligarabashuricanda. Eu gostaria de chamar primeiras pessoas que nos visitam, primeiras pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, e as pessoas que ainda não são crentes. Em nome de Jesus, venha depressa. Depois vou estender o convite para os outros que precisam de milagres, mas primeiro quero chamar os visitantes. Vem em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Isso, venha vindo moço, venha vindo a senhora, venha vindo amigo, venha vindo com a sua família. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, venha vindo. Sai do seu lugar e venha, aleluia, venha. Os irmãos, ajude as pessoas a chegarem-se aqui à frente. Você que está nos visitando nesta noite, nós queremos dar prioridade para os visitantes. Primeiro os visitantes, depois os da casa. Vem em nome de Jesus, porque o milagre vai ser seu. O milagre é para a sua vida. Sai do seu lugar e venha. Sai do seu lugar e venha. Oh, aleluia. Você que esta noite quer ter a tua vida mudada por Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Já temos dezenas de pessoas aqui na frente. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Mais alguém para Jesus? Sai do seu lugar e venha. Sai do seu lugar e venha. Você que está nos visitando nesta noite, é noite de vitória para a sua vida. É noite de vitória para a sua vida. Esta noite Deus vai colocar em ti o teu verdadeiro nome, o novo nome que Ele tem preparado para todos os homens e mulheres ali no céu. Sai do seu lugar e venha. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Isto, venha vindo. Isto, moço,
Deus, venha, venha, aleluia, aleluia. Quantos podem glorificar a Deus? Porque dezenas de vidas já estão aqui à frente, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar agora todos aqueles que vieram em busca de um milagre. Você que quer que Jesus toque na tua vida para te dar um milagre, venha, venha agora, venha agora. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Venha vindo, porque nós vamos começar a orar. E este lugar aqui, Deus está transformando num lugar de milagres. Deus está transformando este lugar aqui numa nova terra de Israel, onde os milagres eram cotidianos e eram comuns. Deus vai fazer neste lugar milagres ser uma coisa comum, porque assim Ele quer. Não que nós mereçamos, mas porque Ele quer fazer o milagre. Não porque nós tenhamos algum mérito, mas porque Ele assim quer fazer, aleluia. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e venha. Em nome de Jesus, venha crendo no milagre, venha confiando no milagre, venha crendo no milagre, venha crendo no milagre. O Rabacambarabashuri Kandaramaya. Eu vagava sozinha no mundo, perdida, cansada e ferida, mas abrigo encontrei em Jesus.